A festa dos tabernáculos. A festa dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Êxodo capítulo 23, versículo 16. Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, versículo 51. A festa dos tabernáculos era a última das festas de Jeová. Uma época de grande alegria e regozijo, um tipo de festa da colheita, depois da cega dos campos e das vinhas. Seu oitavo dia era o festival de encerramento. Levítico capítulo 23, versículo 36. A última cena do gozo de Jeová no cumprimento do seu propósito de graça, na qual seu povo redimido é permitido compartilhar. O antitipo da festa dos tabernáculos, como os das duas precedentes, está ainda no futuro. Nada que se deu até agora responde a esta época de alegria festiva. Sua resposta será encontrada no dia futuro de glória em que Cristo e os seus santos arrebatados povoarão os céus, reinando sobre um mundo restaurado e jubiloso, quando Israel, restituído à sua terra, há muito perdida, e reconhecendo Jesus de Nazaré como seu Senhor e Rei, será o primeiro entre as nações, e quando, sob os raios de paz do sol da justiça, a criação que agora geme se regozijará e se alegrará. A festa dos tabernáculos guardará 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. Deuteronômio capítulo 16, versículo 13. Isto nos permite ver exatamente onde se encaixa o seu antitipo nos procedimentos dispensacionais de Deus. A cega de Israel consistia de 2 partes, a eira e o lagar, o grão de trigo, João capítulo 12, versículo 24, que caiu na terra e morreu, mas reapareceu, tendo outros associados consigo que tinham a mesma natureza e provinham da mesma raiz. Representa Cristo ressuscitado dos mortos, com todo o seu povo celestial. A colheita tem a sua resposta em todos os membros do povo celestial que participarão da primeira ressurreição, sendo recolhidos para os celeiros do céu. A vinha da terra, Apocalipse capítulo 14, versículos 18 e 19, e o pisar das uvas no lagar da ira de Deus se refere à reunião dos inimigos de Cristo para julgamento. Depois destes eventos, se iniciará o reino milenar de Cristo. Assim como as festas precedentes, as festas dos tabernáculos, têm uma aplicação para a esfera terrena e outra para a esfera celestial. Embora aqui a linha divisória entre o celestial e o terreno, entre as coisas no céu e as coisas na terra, não sejam tão clara como nas respostas aos tipos anteriores, simplesmente porque naqueles dias vindouros do reino de Emanuel, os céus e a terra não serão como agora, separados e governados por forças opostas. No dia da restauração de todas as coisas, os céus, a terra e tudo que neles há, hão de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor de todos. Para os santos ressuscitados e celestiais, isto fala do júbilo e da honra que eles gozarão junto com seu Senhor quando, em glória visível, eles aparecerão como a noiva, a esposa do Cordeiro, para reinar com ele eternamente. Para o povo terrestre, a festa dos tabernáculos aponta para o júbilo e o regozijo que os espera nos últimos dias. Ela será celebrada, então, e todas as nações subirão à cidade do grande rei. Zacarias capítulo 14, versículos 16 a 17. Cabanas feitas de ramos de palmeiras e de salgueiros, de ribeiros, fazia-os recordar dos dias do deserto.
A palmeira é uma lembrança das vitórias alcançadas pela sua graça, o salgueiro uma memória das lágrimas enxugadas por sua mão. Com certeza, mesmo entre as glórias dos céus, os santos se lembrarão disso, e estas recordações farão o louvor jorrar de seus corações em homenagem a Deus e ao Cordeiro, ao reconhecer o seu direito de assentar-se sobre o trono. Para o povo terrestre, a palmeira fala da sua participação no triunfo e na glória de Cristo. Mas, no meio daquela cena de regozijo triunfante, Judá não deixará de lembrar que num dia do passado, a fronte real do verdadeiro foi uma vez coroada com espinhos tecidos por suas próprias mãos, e que ali onde agora brilha a glória, esteve uma vez a cruz vergonhosa do Gólgota, na qual estava suspenso o seu Messias crucificado. Os sacrifícios memoriais que eles oferecerão naquele dia sobre o altar de Jeová, como os ramos de salgueiro, serão o memorial das tristezas e do sacrifício do Cordeiro de Deus. A cena da transfiguração no Monte Santo descreve para nós mais completamente o reino milenar e suas diversas partes. O Senhor disse aos seus discípulos que eles veriam o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 27, e Pedro fala da transfiguração como a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, na excelente glória, elevado acima de tudo, no seu trono estava Deus, cuja voz, ouvida no Monte Santo, sobre a terra estava a pessoa do Cristo transfigurado em glória celeste, e com ele naquela glória estava Moisés e Elias em santa conversação. Eles são representantes dos santos adormecidos que serão ressuscitados e dos santos vivos que serão transformados sem provarem a morte. Estes formam o despertamento celeste do reino. Mais abaixo, na terra, mas ainda acima dos seus companheiros, estava Pedro, Tiago e João, ainda em seus corpos mortais, não ressurrectos, como os santos celestiais, mas ainda podendo ver e ouvir a cena celestial que se passava acima. Isso mostra qual será o lugar do Israel restaurado e renovado, o povo terrestre nos dias do milênio. A Jerusalém terrena será exaltada e habitada em segurança. Isaías capítulo 60, versículo 1 e Apocalipse capítulo 21 e versículo 23. Não é de se admirar que Pedro, no meio de tal cena, disse: bom é estarmos aqui, e quis erguer 3 tabernáculos, cabanas, naquele lugar sagrado. Mas o momento da celebração do antitipo para a festa dos tabernáculos ainda não chegara. Eles foram deixados com Jesus só, como estamos até hoje. O 8º dia, o grande dia da festa, aponta para um período ainda posterior aos dias do milênio, pois estes, embora de grande bem-aventurança, não são o estado perfeito. Homens não regenerados ainda serão os inimigos de Deus e haverá uma nova manifestação de poder satânico, logo após Satanás ser solto da sua prisão no abismo na qual compartilharão todos os homens não regenerados. Segue-se o passar dos céus e da terra, o fim da história humana e o alvorecer do dia eterno, o último grande dia da festa, o longo sábado da eternidade, em que, num novo céu e numa nova terra, entre todas as coisas feitas novas, a justiça terá a sua habitação e Deus será tudo em todos.